Olá, pessoal! Nessa questão, nós temos aqui que o Pedro, num contrato de aluguel, ficou combinado que ele pagaria 50 centavos a cada quilowatt de energia consumida. Só que, se a energia ela passar de 80 quilowatts, ele vai ter que pagar 70 centavos. Então vamos lá, ó. Até 80 quilowatts, ele paga 50 centavos. O que passar de 80 quilowatts horas, ele vai pagar 70 centavos, tudo bem? Então, o cálculo, como o Pedro paga a sua conta, vai ser dado da seguinte maneira, olha só. O X aqui é a quantidade de quilowatts. Só que esses quilowatts nós vamos considerar ele maior do que 80. Professor, mas por que maior do que 80? E se for menor do que 80? Ué, se for menor do que 80, é só multiplicar por 50 centavos. E 50 centavos é a metade, né? É só você dividir por 2. Sim? Então, o que é interessante aqui é pensar com 1 kW acima de 80. Isso que é mais interessante. Então, por isso é que eu vou montar o preço a partir do X maior do que 80. E quem é o X? O X é a quantidade de kWh. Tudo bem? Legal. Então, olha aqui, ó. P de X. O X, esse X aqui, é esse daqui. Sim? Então, ó, ele vai pagar 80 reais. 80 reais não, desculpe. Ele vai pagar 50 centavos nos 80 primeiros. Agora, o que passou de 80, ó, é X, hein? X é tudo. O que passou de 80 vai pagar 70 centavos. E o que passou de 80? É só fazer X menos 80. X menos 80. Professor, eu não entendi. Então, ó, eu posso dar um exemplo. Então, imagine que aqui nós temos 120 quilowatts-horas. Sim? Quanto ele vai pagar? Ele vai pagar 50 centavos, eu estou falando 80, mas na verdade é os 50 centavos. Ele vai pagar, ó, nos 80 primeiros, ele paga 50 centavos. Sim? Agora o que sobrou? O que sobrou? Tem 120. 120 tira 80. 120 menos 80 é o que excedeu 80. Então isso aqui vai dar 40. Desses 40, eu vou pagar, ele vai pagar, na verdade, 70 centavos. Então aqui, ó, 70 centavos. Perceba, então, que este número aqui, ó, o 40, ele é, na verdade, o 120 menos 80. Sim? Então, quando eu coloco aqui, ó, x menos 80, neste modelo que foi feito, é o 120 menos 80. É a diferença que eu faço, porque eu sei que o x ele é maior do que 80. Então, como que eu faço o que excedeu? É só fazer a diferença. X menos 80. Como foi feito aqui, ó. 120 menos 80, isso aqui vai dar 40. E este excedente vai ser cobrado 70 centavos. Tudo bem? Legal. Dito isso, agora que eu sei que a expressão do preço é exatamente essa, ele coloca que a conta do Pedro, ela vem sempre aqui R$ 54. Então, ó, este preço aqui, ó, este preço, ele é de 54. Então eu coloco aqui, ó, no lugar do P de X é igual a 54. O resto, eu faço a conta, ó, 80 vezes meio, 40. Aqui eu copio x menos 80 vezes 0,7. O 40 eu passo para cá subtraindo. 54 menos 40 vai dar 14. Pois bem, agora, ó, o 0,7 que está multiplicando vai passar dividindo. 14 dividido por 0,7, isso daqui vai dar 20. Tudo bem? Menos 80 passou para lá somando, 80 mais esse 20 vai dar 100. Portanto, o consumo do Pedro antes é de 100 kWh. Pedro, ele coloca aqui, Pedro gasta 100 kWh. Só que agora houve um aumento. Houve um aumento de 10% então no preço. Se aumentou 10%, isso daqui, ó, isso daqui aumentou. Isso aumentou.
porque é a expressão do preço, aumentou 10%. Então eu multiplico por 1,1, que é o fator multiplicativo devido ao aumento de 10%. Então tá aqui, ó, 1,1 do preço. E o preço é exatamente o que está aqui entre colchete, que é esta situação que está aqui em destaque. Tudo bem? Pois bem, então, ó, com o aumento de 10%, multiplico por 1,1, só que o preço não pode mudar, tem que ser igual a 54, porque o exercício assim exige. O preço deve ser o mesmo. A conta do Pedro deve continuar a mesma, não pode aumentar. Ele vai continuar pagando R$ 54, exatamente o que está aqui. Pois bem, vamos resolver então agora esta equação. 1,1, aqui está multiplicando o colchete, passa dividindo, vai dividir o 54. Quando divide o 54, vai dar aproximadamente 49. Eu já coloquei aqui direto, ó, não é 49 inteiro, viu? Vai dar aproximadamente 49. Pois bem, aqui no colchete eu vou fazer a multiplicação. 80 vezes meio vai dar 40. 40 mais x menos 80 vezes 0,7. Pois bem, o 40 vai passar para lá subtraindo. 49 menos 40 vai dar 9. Só que aí o 9 que apareceu aqui, ó, então aqui ó, vai dar 9. Esse 0,7 vai passar para lá dividindo. Ele está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Quando eu faço 9 dividido por 0,7, vai dar exatamente 12,9. Pois bem, vai sobrar um x menos 80. Passa o menos 80 para lá, então vai dar 80 mais 12,9, eu já coloquei aproximadamente 93. Ou seja, qual deve ser o consumo do Pedro para continuar pagando R$ 54, mesmo com o aumento de 10%? Olha só, o consumo ele era de 100 e agora ele vai ter que consumir 93 kWh. Então por isso que eu comparo, ó, de 100 para 93, existe uma diferença de 7 kWh. 100 menos 93 vai dar 7. Então eu marco a alternativa onde está lá o 7. 7 kWh. Pessoal, onde vimos esse conteúdo? Na parte de funções algébricas do primeiro grau. Estude.